dar continuidade aqui aos nossos estudos de matéria e energia. Agora a gente vai falar sobre as máquinas térmicas, né? Vamos dar uma aprofundada aí nos tipos de máquinas que existem. Na verdade, hoje vai ser mais uma introdução, tá? O que são as máquinas térmicas, afinal de contas? São dispositivos que se transformam, que transformam energia térmica em energia mecânica ou outro tipo de energia. E aí, essa energia é a capacidade de realizar um trabalho. Como assim, professora, realizar um trabalho? Pessoal, trabalho nas ciências físicas, ele é interpretado como um movimento, um deslocamento, ou seja, fazer algo, tá? Acontecer algo. As máquinas térmicas, elas existem de vários tipos, mas elas têm algumas características em comum. A primeira delas é que elas recebem o calor de uma fonte quente. Essa fonte pode ser uma fornalha, pode ser um reator nuclear, enfim, precisa ser uma fonte quente, tá? Elas possuem também uma fonte quente e uma fonte fria. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre a função de cada uma dessas. E elas funcionam por ciclos. O rendimento delas também nunca é de 100%. E aí a gente vai entender no próximo slide por que esse rendimento nunca é de 100%. Como que essas máquinas funcionam? A gente vai precisar da fonte quente, né? Essa fonte quente ela pode ser madeira, ela pode ser um carvão, enfim, algo que faça a energia térmica fluir aqui, né? Acontecer. Beleza. O meu calor é recebido aqui pela minha máquina através da minha fonte quente. Esse calor recebido, essa energia térmica, vai ser convertida em energia mecânica, né? Essa energia mecânica ela vai ser utilizada pela minha máquina para realizar o meu trabalho, né? Para movimentar o meu corpo, ou seja, para fazer acontecer alguma coisa. Só que o que acontece, pessoal? Por que nunca uma máquina térmica tem um rendimento de 100%? Porque a gente lembra que a gente tem a fonte fria, a gente tem a fonte quente e a fonte fria. Aqui pela fonte fria, ó, ela sempre vai ceder um pouco da energia dela. Algumas máquinas vão ceder mais, outras vão ceder menos. E aí por isso que a gente tem algumas máquinas que são mais eficientes do que as outras, ou seja, elas cedem menos energia do que as outras. Elas utilizam mais energia no trabalho e cedem menos, tá? E aí esse calor ele é cedido aqui para minha fonte fria, e essa fonte fria ela pode ser a água, pode ser o ambiente, pode ser algum lugar para onde essa energia vai, ok? Então, recapitulando, as máquinas térmicas, elas têm uma fonte quente, né? Obrigatoriamente ali, que pode ser um reator nuclear, pode ser uma fonte que tenha muita energia ou pouca energia, enfim. Que vai produzir aqui muita energia ou pouca energia. Eu tenho a fonte quente e a fonte fria, por onde o meu calor é cedido, né? Ela trabalha, por ciclos e ela nunca vai ter um rendimento de 100%, tá? Beleza, e quando foi que surgiram as máquinas térmicas? Você sabe o que foi a Revolução Industrial? Vamos ver aqui um pouquinho de história agora. Revolução Industrial. Pessoal, até meados do século XVIII, o trabalho era principalmente artesanal, ou seja, era feito ali por pessoas, né, utilizando as mãos e algumas ferramentas, né, máquinas simples, como a gente já viu. Em alguns países, os artesãos, eles costumavam se reunir em grandes locais, que se chamavam manufaturas, onde esse trabalho ele era dividido e eram produzidos diversos produtos. Nesse período, um grande movimento aconteceu gradualmente ali na Inglaterra, que foi a Revolução Industrial. E essa Revolução Industrial ela se alongou por vários anos. O desenvolvimento de máquinas a vapor foi o que marcou o início dessa revolução. Porém, existem registros que datam o surgimento das máquinas a vapor em tempos antes de Cristo, né? Mas foi o escocês James quem aprimorou as características, que são aquelas lá que a gente viu, a gente acabou de ver no slide anterior, e patenteou essa invenção em 1769. Pessoal, uma característica marcante desse período foi a transição de produções artesanais, né, mais lentas, para a utilização
da máquina na fabricação de vários produtos. E aí surgiram então os veículos, locomotivas e barcos a vapor. Com isso, a distribuição de produtos e a locomoção das pessoas foi completamente transformada. A Revolução Industrial, pessoal, ela chegou e com ela trouxe os seus prós e os seus contras. Os prós, que são os pontos positivos, a gente vai ver aqui, ó. Melhorou a vida da população, né? Facilitou ali a vida da população, aumentou a renda das famílias, deu emprego para algumas pessoas, aumentou também o acesso ali a produtos que antes não eram disponíveis, né? E a produção ela ficou intensificada, começou-se a produzir mais graças à eficiência das máquinas, né? Que eram mais rápidas e eficientes do que as pessoas. Porém, ela também teve ali os seus contras, né? Com essa intensificação aí na produção, os trabalhadores eles começaram a se expor aos riscos, né, de manusear aquelas máquinas e também começaram a ter longas jornadas de trabalho, né? Também tivemos aumento da poluição, né, em função principalmente da fumaça que é liberada pelas chaminés. As chaminés, elas são ali, ó, as fontes frias das fábricas, tá? E com essa liberação aí de fumaça pelas chaminés, houve o comprometimento da saúde, não só dos trabalhadores, como das outras pessoas que moravam ali próximo às áreas das fábricas, né? Provocando doenças respiratórias, né? Além da poluição. E a Revolução Industrial, ela também foi dividida em 4 fases, tá? A primeira foi marcada lá pelo surgimento pela invenção da máquina a vapor, né? E o surgimento das fábricas, que resultou em grandes transformações sociais, econômicas e ambientais, como a gente acabou de falar. A segunda fase, ela ocorreu entre o final do século XIX e o início do século XX. Né? Ela foi marcada ali pelos avanços tecnológicos. Aí houve, então, a introdução de outras fontes de energia, como o petróleo, a eletricidade, e surgiu, então, o automóvel a combustão, o avião, além de avanços na área da comunicação, como rádio, telefone, né? Essa aqui foi uma fase muito importante da Revolução Industrial. A terceira fase é a Revolução Técnico-Científica Informal. Ela começou ali durante a Segunda Guerra Mundial, né? Quando começaram a surgir os computadores. Não eram computadores assim bonitinhos, tá? Eram computadores enormes que ocupavam uma sala inteira, né? E as indústrias começaram a basear os conhecimentos técnicos e científicos, né? E houve também a consolidação da informatização e a invenção da internet, essa maravilha que facilita tanto a nossa vida hoje em dia, principalmente nessa época de isolamento social, né? E a quarta e última fase, muitos consideram que é essa fase que a gente está vivendo agora. Ela é a junção, né, das tecnologias digitais, né, das tecnologias físicas e das biológicas. O pessoal aí que está tentando, por exemplo, achar a cura, né, fazer a vacina, produzir a vacina contra o coronavírus, eles utilizam bastante aqui, ó, essa engenharia genética para estudar o vírus, para entender como ele funciona, como ele se reproduz, enfim, para conseguir combater, tá? O pessoal também que faz estudos lá, o pessoal da NASA que faz estudos em outros planetas também utilizam muito dessa parte aqui da robótica, né? Para poder coletar as informações. E aí a gente está vivendo essa era aqui, tá? A era tecnológica. E afinal, que máquinas são essas, né? A gente falou de máquinas térmicas e a gente não viu nenhum exemplo. Bem, gente, como exemplo aqui a gente tem, ó, as locomotivas, né? As conhecidas como Marias Fumaça. Elas também, lá, os trens, né? Que fazem a locomoção de várias coisas, que soltam aquela fumacinha. Temos os ar-condicionados, os veículos automotores, tá? Tudo isso aqui é exemplo de máquina térmica. E tudo isso mostra pra gente o quanto que a física, ela tá presente no nosso dia a dia. Né? A gente tem esse bloqueio, pelo menos eu tinha, quando eu tinha a idade de vocês, um bloqueio com física, falavam física, eu já entrava em desespero. Mas a gente não precisa ter medo de física, porque ela está presente no nosso dia a dia.
é muito comum. Tudo que a gente faz envolve alguma teoria da física, alguma lei da física, tá? Então, abram suas mentes aí, entendam como que as coisas funcionam, que vai ficar tudo muito mais fácil para vocês, beleza? Por hoje é isso, tá? Respondam aí os exercícios e até a próxima.